Olá pessoal, Antony Galvão, Pilastra da Verdade. Você deve ter estranhado, né? Olha, hoje eu estou com a indumentária a rigor, paletó e gravata, até parecendo um pastor ou um político. Um político ou um pastor. Não faz diferença. E por que eu estou vestido aqui? Porque hoje eu vou trazer um texto muito sério do Contra o Seu Vigário. E o tema de hoje vai mexer com a mente de muitos religiosos, principalmente aqueles que dizem acreditar piamente no Deus de Israel. No Deus de Israel, Jeová. Tá. O texto que eu vou trazer hoje aqui vai ser um texto que poucos religiosos já leram isso aqui com racionalidade, com raciocínio lógico. Eles leem com fé. Mas antes que eu diga o que eu tenho para dizer aqui nesse vídeo de hoje, nós vamos para uma rapidíssima vinheta. E logo em seguida, eu venho com o meu argumento. Vinheta. Pilastra da Verdade. Pois muito bem. Preste atenção. Preste atenção. Antes de trazer o que eu vou trazer aqui, eu quero apresentar um personagem que já está comigo no canal Pilastra da Verdade, nos vídeos de comédia que eu faço aqui, das histórias verídicas que eu as transformo em comédia. Como na última, que foi a história do marimbondo. Aquele bichinho que picou os lábios do pastor 20 minutos antes da pregação. É para você rir do início até o fim. Eu não sei se vocês observaram, no fundo do vídeo tem uma voz idosa de um idoso. Vou te dizer tudo aqui antes de começar a falar o que eu tenho para falar. O idoso. Quem é esse personagem? Esse personagem que eu coloquei, que da agora em diante ele vai fazer parte do canal Pilastra da Verdade, principalmente dos vídeos mais engraçados, que é Vovô Clementino. Vovô Clementino. E por que eu botei o nome desse personagem, Vovô Clementino? Em homenagem ao meu avô. Meu avô, que me criou junto com a minha avó. Na infância eu conheci ele. Claro que ele morreu eu ainda criança, ainda menino, mas eu tive o privilégio de passar um tempo com ele antes dele falecer, de morrer. E pensa num senhor inteligentíssimo. Eu tenho certeza, se ele tivesse vivo hoje, na era de hoje, se ele fosse dessa era, ele não seria um religioso. Porque ele era muito inteligente. Totalmente racional. Vovô Clementino. Eu não tenho a foto original dele, porque naquele tempo era difícil. Ele morreu há mais de 40 anos atrás. Eu tinha menos de 10 anos quando ele morreu. Mas eu criei um personagem em homenagem a ele, que é eu mesmo, como se eu tivesse 96 anos de idade. Foi justamente a idade que ele morreu. Então é uma homenagem a ele. E aí eu peguei um aplicativo e fiz. Envelheci no aplicativo, 96 anos de idade. Tá aí. Ó. Aí, na tua tela. E eu falo com uma voz de idoso, tendo ele como personagem. Aí, brincando, rindo, né? Rindo. Aí no fundo dos meus vídeos. Ele não vai aparecer, claro, não tem como. Assim como o Lombardi do Silvio Santos, somente a voz dele. E de vez em outra eu coloco a foto dele aqui, que é essa aí que você tá vendo. Essa aí. É eu mesmo. Não, vovô Clementino, fala aí.
Com certeza isso luta, meu neto. Nós vamos fazer Aí, ó. muita coisa aqui boa. Fazer Tá pro vendo? povo Vovô rir. Clementino falando aí. Quer dizer que da agora em diante o senhor vai participar comigo aqui? O senhor vai ser também um personagem aqui no canal Pilastra da Verdade, é? Eu vou também, vou te ajudar aqui, meu neto. Tá vendo aí? Eu vou te Aí, ó. ajudar, eu quero te ajudar aqui. Então quer dizer que o senhor vai me acompanhar agora nos vídeos de comédia aqui também? Vou sim. Como o senhor me acompanhou nos vídeos passados? Pode contar com o velho, pode contar com o tá aí, velho. apresentando para vocês o novo personagem do canal Pilastra da Verdade, Vovô Clementino. Se tiver outro é contrabando. Pronto, tá aí, ó. Tá aí, ó. Ai. Roberto, Vovô Clementino. Ok. Para incrementar mais, pra gente brincar aqui, rir. Ok. Vamos para o que interessa e o resto não tem pressa. Olha só. O vídeo de hoje tem um tema especial. E o tema especial do vídeo de hoje é o Deus de Israel. Ou seja, o Deus inventado. Estou dizendo que ele existe. Foi Inventado. inventado mesmo. Chamado de Deus de Israel. Que é bem adorado aqui no Brasil. Ele é preconceituoso ou não? Não, ele é preconceituoso ou não? Com a interrogação bem grande. E se não é, por que ele exigiu isso aqui que eu vou ler agora? Esse absurdo. Que se isso não for preconceito, o que é mais? Deus que fez todas as coisas, que fez a vida, permitiu que isso acontecesse com seres humanos e depois ele rejeitou aqueles que poderiam servir a ele, ele não aceitou. Presta atenção, olha o texto. Olha o texto dos versos 18 a 22. Olha só. O que foi que o Deus de Israel passou para Moisés como lei? Ele disse: Moisés, pois nenhum homem em quem houver algum defeito ou alguma deformidade se chegará. Chegará aonde? No chamado santuário, para oferecer sacrifício a ele. Olha o que ele está dizendo. Como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, o homem que tiver quebrado o pé, não precisava nem ser deficiente, bastava ter o pé quebrado. Ou a mão quebrada, também a mão. Ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou seja, tanto cego, como também aquele que, mesmo não sendo cego, que tivesse um defeitinho no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado, até isso. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade ou defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do Senhor, ou o pão do seu Deus. Ele comerá o pão do seu Deus, tanto no santuário como do santo. Versículo 23. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que
os santifico. Como é que vocês observam esse texto? Aí vocês dizem, não, isso aí está na lei de Moisés. É na lei de Moisés. No tempo de Jesus, isso não acontecia. Mas tem um texto lá no Velho Testamento, ou seja, no Segundo Testamento, no Novo Testamento, que diz o seguinte, que diz que tudo passa, mas as palavras do Deus de Israel não hão de passar. Que ele não muda. O que ele falou, falou e acabou. Em Mateus 5,17, o próprio Jesus disse, Jesus, no Novo Testamento da Bíblia, que ele não veio para revogar a lei do pai dele, mas para cumprir a lei. E aí? Agora eu te pergunto, o Deus que você serve, o Deus que você presta culto, ele é preconceituoso? Quer que eu leia de novo? Quer que eu leia de novo? Pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará. E aí ele especifica, nem cego, nem coxo, nem aquele que tiver o nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou quem tiver testículo mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, ou seja, da descendência daqueles que foram escolhidos para serem sacerdotes, não poderia nenhum desses homens chegar no santuário para oferecer nada, porque Deus não aceitava. E aí? Isso é preconceito, não é? Agora, eu pergunto hoje para os líderes religiosos de hoje. Sabendo disso, os líderes religiosos, como é que vocês se apresentam diante do Deus de vocês? Será que não tem nenhum pastor desses aí, ou nenhum padre, ou nenhum líder religioso, qualquer um, que se apresenta como sacerdote, que todos são na semelhança de sacerdotes, estão no santuário, cuidando da casa de Deus, oferecendo sacrifício de louvor, de adoração, todos são apresentados como sacerdotes nos dias de hoje. Agora eu pergunto, se você tiver algum defeitozinho, que você achar que aquilo ali não é normal, como é que você se apresenta diante desse Deus? Ou esse Deus não é mais preconceituoso? Porque se ele não for mais preconceituoso, porque isso é preconceito. Se ele não for mais preconceituoso, então as palavras dele passaram. Então, o que está escrito, acho que se Mateus 24, 35, se não me falha a memória, o que está escrito ali não tem sentido. Tudo passa, menos a palavra dele. Então passou. Se ele não tem preconceito hoje com você que diz que é pastor, mas é anão, tem problema físico, é deficiente, e tiver qualquer... Não precisa nem isso. Se tiver o pé quebrado, a mão quebrada, não precisa nem ser cego, porque cego já é rejeitado mesmo. Mas não precisa nem isso. Basta ter um defeitinho no olho, ou então apenas uma manchinha na pele, uma impingezinha. Deus não aceita. O Deus que você acredita, ele não aceitava no santuário para oferecer sacrifício como sacerdotes. Ah, mas era da família de Arão, porque naquele tempo, a única família que ele permitiu que servisse como sacerdote, da família de Arão, que vinha da descendência de Levi. Mas diz que de Jesus para cá, não, o santuário foi aberto, o véu do templo se rasgou e todos podem chegar ao santuário de Deus. Mas, e os defeitos? Será que você não tem nenhum? Na verdade, eu não considero defeitos. São pessoas que realmente passaram por alguns problemas, outras não tiveram sorte de nascer 100% para usar os seus membros. E
Mas são pessoas normais. São pessoas que têm que ser respeitadas de igual modo, com reciprocidade. Essas pessoas precisam ser respeitadas em todos os lugares. Cadeirante, cegos, surdos, mudos, anãos. Todas essas pessoas precisam ser respeitadas, sim. Eu, como ateu, penso assim. Se eu tivesse um local especial meu, eu sendo ateu, sem acreditar nessas besteiras de deuses, eu não teria nenhum problema de ter alguém comigo ali dentro do local especial que tivesse algum problema físico. Ou que fosse anão, fosse cego. Não. Porque eu não tenho preconceito, nada disso. Mas o Deus que você acredita tem. Não, ele tinha. Tinha. E as palavras dele passam. Ele muda o que ele determina. Porque você prega o tempo todo na tua igreja que ele não muda o que ele determina. Você prega o tempo todo. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ah, então se ele é o mesmo antes, hoje e sempre, então ele continua preconceituoso. Ele não aceita dentro do santuário dele, anão, pessoas que portam algumas deficiências. Isso mesmo, meu filho. E aí, como é que você, que olha, que você vê que você tem algum problema, porque tem muitos, e carrega o nome de pastor, de apóstolo, de bispo, de acho, presbítero, né? Como é que você se apresenta diante desse Deus? Você vai dizer que ele agora não importa mais, não liga, todos têm que entrar lá? E a palavra dele fica onde? Com certeza. Está escrito aqui, Levíticos. Aqui, Levíticos 21, é a chamada lei para os sacerdotes, daquela época. Mas o que ele falava não tinha essa questão de depois ser outra coisa. E aí? Ah, mas Jesus veio e mudou isso. Aonde é que Jesus está mudando isso aqui? Aonde? Me mostra um texto de Jesus mudando isso aqui. Me mostra um texto, Jesus mudando isso aqui. O único texto que tem que ele dá uma pincelada sobre a lei, ele diz que ele veio para cumprir, não para revogar a lei. Ele veio para cumprir. Tá bom. Como quem diz, meu pai falou, tá falado. E eu assino embaixo. E aí? Agora eu te pergunto, ele escolheu 12 apóstolos, tudo homens. Não escolheu nenhuma mulher, que já aquela questão também do machismo. Agora a pergunta é essa: tem algum texto na Bíblia dizendo que algum apóstolo daquele ali tinha algum problema físico, algum defeito físico? Claro que não. Claro que não. E aí? E aí o próprio Jesus, como ser humano, ele portava algum defeito físico? Não. Como é que esse Deus não é preconceituoso? Ou seja, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que ele existe não, viu? Vem com onda, está falando contra Deus, está desfazendo o Deus de Israel. Não, cara. Eu estou falando que inventaram um Deus preconceituoso. Inventaram o errado. Quem inventou não é o Deus. Não é porque esse Deus aí é uma lenda, é uma ilusão, é uma criação. Misturando Israel com Roma. Itália. É uma mistura. É tudo isso aí. E tá tudo no livro. Tá tudo aqui no conto do seu vigário. Você tá entendendo? É isso aí. A pergunta é essa: esse Deus continua preconceituoso? Na minha concepção, continua. Porque se for tirar de dentro das igrejas, dos santuários, pessoas que têm esses supostos defeitos que estão escritos em Levíticos 21, dos versículos 16 a 23, vão ficar poucos. Pouquíssimos. Vão ficar poucos. Então, se for procurar um defeitozinho na pele, até na pele, no olho, no pé, eu acho que de 100 tira um. E aí? E aí? É por isso que nós gostamos deste livro aqui. Para refutar vocês. Porque este livro mostra que isso não tem sentido com a realidade. Você acha que se de fato existia um Deus por aí, em algum local, em alguma dimensão, seria esse aqui? Quem te falou isso, rapaz? Um Deus preconceituoso que não aceitava nenhuma pessoa com qualquer defeitozinho considerado por ele físico, que ele mesmo que criou, com defeito, e depois ele rejeitou.
Você acha que se real de fato existir em alguma dimensão um ser soberano, ele faria isso? Ele faria isso? E se caso de fato ele existir e ele exige isso, então não foi ele que criou o ser humano. O ser humano se criou naturalmente e veio com defeito, e aí ele escolheu o melhor. Não, eu quero esse aqui. Para servir no meu santuário tem que ser esse, desse jeito. Mas hoje não, depois de Jesus para cá não tem isso, não, de jeito nenhum. O véu do templo se rasgou, porque muitos vão falar isso. E todos podem servir ao Senhor no santuário. Ah, é? Ah, tá bom, eu entendo. Então, ele mudou a palavra dele. Acabou. Então, ele não tem palavra. Se você dizer isso, onde é que fica? A palavra dele não muda. E agora? Olha só, você tem que ler a Bíblia com raciocínio. Se você ler a Bíblia com fé, ela vai te enganar até o resto da tua vida. Se você ler com raciocínio, você vai ver que isso aqui é apenas um livro de um Deus inventado. Inventado segundo o querer e o gosto daquela nação. Vamos inventar um Deus de acordo com o nosso querer, o nosso gosto, e colocar a lei que a gente quer dizer que foi ele. Para dominar o nosso povo assim. E isso vazou no mundo inteiro. E tem um monte aí se sacrificando a esse Deus, que não é nem Deus do Brasil, não é Deus dos Estados Unidos, não é Deus do Japão, não é Deus da África. É Deus apenas de Israel. Apenas de Israel. Deus de Israel. Como dizia o saudoso Carlos Rosa. Arruma um Deus para você, rapaz. Você está adorando Deus dos outros. Deus de Israel. Sabe o que é que a fé faz? Eu respeito ela. Ou seja, você acredita, quem sou eu para desfazer daquilo que você acredita? Você está se sentindo bem com a tua fé? Pode continuar. Mas o que acontece na mente do ser humano quando lê a Bíblia com a fé que tem, religiosa, é como se uma nuvem, uma poeira saísse de dentro da mente, inundasse nos ouvidos e lacrasse os ouvidos e, tapasse os olhos. Ele não consegue enxergar. Ele lê aqui, mas não raciocina. Ele lê com fé. Então ele vê aqui Deus matando criança e é tudo certo, é tudo normal, é tudo tranquilo. Deus mandando matar criança não é Deus, coisa nenhuma. É aquela nação. Não tem nada a ver com Deus. Não estou dizendo aqui, não estou colocando culpa em um Deus, jamais. Porque eu sei que se existir um Deus, não está aqui. Eu sei que se existir um Deus, ele está sendo blasfemado por isso aqui, por vocês, sem querer, sem saber que estão blasfemando dele. Porque Deus não mandaria matar criança, está escrito. 1 Samuel 15:3, está lá. Mandar tirar a criança de peito do braço das mães e matar. Aí você lê isso aqui, tá tudo bem. Ah, tá. Moças virgens separadas para servirem de objetos sexuais de soldados. Tá. Fala também de exército que invadiria ou iria invadir a Babilônia, despedaçar crianças e violentar mulheres, tá? E outros absurdos que tem aqui dentro. E você acredita, e você lê com fé, tudo isso para você é normal. Mas se isso acontecer na tua casa, você não vai achar normal. E a pessoa que está em casa, chega um exército de Israel, diz, olha, você é brasileiro, você não é de Israel, a nação brasileira não é israelita, está tendo muito pecado por aí, e Deus mandou entrar aqui e matar suas crianças, suas mulheres, fazer isso, fazer aquilo. Eu quero ver você aceitar. Eu quero ver você aceitar. Claro que você não deve aceitar. Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Presta atenção, gente. Este livro é um livro mitológico. Você tem que ler como história. Você tem que ler assim este livro como um livro que tem um Deus inventado por uma nação que era segundo a vontade dela. E até hoje não existe contenda naquela nação por conta desse livro. Tem uns que acreditam, outros não. Os judeus, raízes, não acreditam 100% em muitas coisas aqui. Mas acreditam em absurdos também. Porque a lei era severa, muito severa. E o Deus para eles não muda, não tem como mudar. Se ele disse que é para matar, é para matar. Se ele disse que não aceita supostas pessoas com defeito, não era para aceitar nunca, de eternidade em eternidade. Agora, outra coisa também, fala-se de uma salvação no céu. Mas
Mostra um texto dizendo que no céu vai entrar uma pessoa e vai continuar com um defeito físico. Não, ninguém. Tudo é perfeito. Tudo perfeito. Porque para ele, todos só são iguais se forem perfeitos. É isso aí. Quando a gente fala aqui, vocês batem na gente com pau de quina, com todo respeito à tua fé, tua igreja, tua religião. Faz o que você querer. Eu estou falando o que está escrito aqui. Se você acredita no absurdo de um Deus dizendo que não aceitava oferecer sacrifício para ele, pessoas com supostos defeitos físicos, se isso não for preconceito, para você é o quê? É o quê? Isso não for preconceito, o que é que você vai falar para mascarar esse texto? E outra coisa, e ainda tem um versículo absurdo, para encerrar aqui, tem um versículo absurdo. O versículo 9, olha que versículo absurdo. Ó, e quando a filha de um sacerdote começar a prostituir, ou seja, ela, como hoje tem mulheres que vivem, né? Ah, você é a favor, contra? Não estou falando nada. Cada um vive do jeito que quer. A liberdade é para todos. Aí está escrito assim: quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai, com fogo será queimada. Tá vendo aí? O Deus que você diz que é o Deus do bem, carbonizar uma pessoa porque prostituiu. Ou seja, ao invés de dar uma segunda chance e dizer não, se arrependa, porque errou, fez isso, fez aquilo, não. Seria queimada, morta. Versículo 9. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana o seu pai, com fogo será queimada. Claro que hoje não tem mais essa lei, porque Jesus foi aquela coisa toda, porque tem isso aí. Mas eu quero saber se as palavras do Deus que você acredita, elas passam. Porque aqui, se isso aqui hoje não vale, esse Deus então, ele troca as suas palavras. As palavras dele têm prazo de validade. É isso que eu quero dizer. Você pode até afirmar o tempo todo, não, mas com Jesus é diferente. Jesus e Deus, segundo o que você acredita, eles não são um só. Ele é o Filho, mas ele está no Pai, o Pai está no Filho, o Filho está no Espírito Santo, não são um só. Agora, as leis foram mudadas. Se foram mudadas, eu quero saber onde é que fica o teor da palavra. Ele não sabia que as leis seriam mudadas, que as coisas seriam diferentes, que as leis severas de Moisés não iam mais prevalecer. Por que ele disse que as palavras dele não passam? E agora, fico por aqui com esse vídeo, analisa o que eu falei aqui, analisa, com certeza algum aí vai querer me refutar nisso aqui. Agora refutar em quê? Ele vai dizer que isso aqui não é preconceito. Dizer, no santuário, somente pessoas que não têm defeito nenhum, nem mancha tem que ter. Então, se isso não for preconceito, me diga aí, religioso, o que é preconceito para você. Pronto. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas eu volto e volto com novos argumentos. Não é assim, vovô? Vou Clementino? Tô errado? Deu show Aí, de bola, vovô falou. show de bola esse vídeo. Voltarei com novos argumentos. Tchau.